Olá, queridos alunos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre potenciação e suas propriedades. Primeiro passo, vocês têm que conhecer os termos da potenciação. Esse termo, que é bem grandão e fica logo aqui embaixo, é a base. O númerozinho que fica aqui em cima, no canto direito, é o expoente, que ele vai representar a quantidade de vezes que você vai multiplicar essa base por ela mesma. E o resultado é chamado de potência. Nesse exemplo aqui, a gente tem 4 elevado a 2, então quer dizer o quê? Que eu vou repetir o 4 e vou multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Eu não vou multiplicar 4 vezes 2. Eu vou repetir a minha base 2 vezes. 4 vezes 4. Ó, 2 vezes, vou multiplicar ele por ele mesmo. E aí sim eu vou ter o resultado, que é chamado de potência. E aí a gente tem algumas propriedades. A primeira delas, coloquei aqui ao lado, que é quando nós temos multiplicação de potências com mesma base. Tá bom? A gente vê aqui que a gente tem a base 2 e aqui também a base 2. O que acontece quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base? Nós vamos repetir a base, que aqui no caso é 2, e vamos somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 mais 3. Então, o resultado vai ser o quê? 2 elevado a 5, tá bom? Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base, tá? Se a divisão é o inverso da multiplicação, nós vamos também aplicar aí na propriedade o inverso, tá? Se aqui na multiplicação a gente soma, na divisão a gente vai subtrair, tá bom? Então, aqui a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Vamos ter, então, 2 elevado a 5 menos 2, que vai resultar em 2 elevado a 3, certo? Próxima propriedade, multiplicação é a potência de potência. O que acontece quando a gente tem potência de potência? Nós vamos multiplicar esses expoentes, tá bom? Então, aqui, ó, vai ocorrer uma multiplicação entre esses dois expoentes. Nós vamos ter 3 elevado a 2 vezes 2. Resultado, 3 elevado a 4, certo? Aqui nós temos uma multiplicação dentro do parênteses e fora desse parênteses a gente tem esse expoente. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a distributiva, tá? Tanto o 4 quanto o 2 vão ser elevados ao expoente 2, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, certo? Ah, mas então aqui eu posso repetir aqui e somar os expoentes? Não pode. Por quê? Porque a gente tem bases diferentes, tá bom? Aqui a propriedade só se aplica quando a base é igual. Então, aqui você vai ter que resolver esse, depois resolver esse e aí calcular o resultado, tá bom? 4 elevado a 2 é 16 e 2 elevado a 2 é 4. Então, a gente vai ter aqui 16 mais 4 igual a 20. Certo? Aqui não aplica essa primeira propriedade, porque não tem bases iguais, tá? Próxima propriedade, eu tenho aqui uma fração dentro do parênteses e o expoente lá fora. Vai acontecer também a distributiva. Tanto o 3 vai ser elevado a 3, quanto o 2 vai ser elevado a 3, tá bom? Então, nós vamos ter aqui 3 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Também resolve aqui a parte do numerador e a parte do denominador. Não tem como aplicar essa propriedade porque a base é diferente, tá? Então, não pode aplicar essa propriedade aqui de subtração dos expoentes. Vai ter que resolver 3 elevado a 3 e 2 elevado a 3 para poder saber o resultado. 3 elevado a 3 não é 3 vezes 3, é 3 vezes 3 vezes 3. Lembra que o expoente, ele representa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, eu vou ter 3 vezes 3, que é 9, e 9 vezes 3, que é 27. Sobre
2 elevado a 3. Também a mesma coisa, não vai ser 2 vezes 3, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar minha base por ela mesma na quantidade de vezes que o meu expoente está me pedindo, tá? Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3 é 8, certo? Próximo. Potência de expoente negativo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter esse número, tá? Como vocês sabem, a gente tem aqui o número inteiro, ele é dividido por umzinho que não aparece aqui, né? Porque não tem precisão de ele aparecer. Quando a gente tem o expoente negativo, a gente vai inverter esse número. Então, se ele é 2, nós vamos ter 1 sobre 2. E o expoente vai continuar no número que ele estava, tá? Ele não vai ser de toda a fração, não. Ele vai ser só do número que ele estava correspondendo. Então, a gente vai ter aí 1 sobre 2 elevado a 2, que vai ser 1 sobre 4, certo? Quando a gente tem expoente fracionário, o que acontece? O meu numerador vai ser o expoente da minha base e o denominador vai ser o índice da minha raiz. Isso daqui vai ser transformado em uma raiz, tá certo? Então, aqui a gente vai ter 4 dentro da raiz. O meu numerador é o expoente da minha base. Eu posso colocar o não, porque no 1 não vai ter diferença, né? 4 elevado a 1 é 4 mesmo. E o 2 vai ser o índice da minha raiz, tá? Aqui no caso é uma raiz quadrada. Posso colocar ou não preciso colocar também, que na raiz quadrada normalmente não aparece esse 2, né? Se o denominador fosse 3, aqui seria uma raiz cúbica, tá bom? Aqui no caso é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse daqui ficou bem fácil de resolver, tá? Quando a gente tiver expoente fracionário, a gente vai transformar para raiz, tá? Agora, a gente tem base elevado a zero. O que diz a propriedade? Que todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, independente do número aí, tirando o zero, né, que ele é considerado uma indeterminação, né, é considerado igual a 1 só por conveniência, mas tirando o zero, todos os números elevados a zero é igual a 1, tá? E por fim, toda base elevada a 1 é ela mesma, né? Porque se o meu expoente representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o número por ele mesmo, se o meu expoente for 1, eu só vou repetir uma vez o número, né? Então, sempre vai ser ele mesmo. Então, essas foram as propriedades. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, anotem e estudem bastante.